Hoje estaremos conversando sobre saúde integral, alimentação para o corpo e para a alma, pois Deus nos fez seres completos e Ele quer que em tudo reflitamos a nossa fé e amor por Ele. Quero apresentar a nossa convidada, uma querida amiga, Ineida Gomes, nutricionista há 20 anos. Por 9 anos, ela foi nutricionista clínica do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela leva o conhecimento da ciência da nutrição em revistas, jornais, TVs e rádios e é muito atuante nas mídias. Tem um podcast. O título do seu podcast é Posso Te Falar Uma Coisa? O conteúdo desse podcast é voltado ao bem-estar, saúde, nutrição e emagrecimento feminino. Ela também é colunista da revista Veja Online por 2 anos e é da revista também Momento Diabetes e também da Rádio Transmundial. Nós somos amigas há muitos anos. Ineida me acompanhou até a porta do centro cirúrgico e me incentivou quando eu fui fazer uma cirurgia de extração de um câncer de tireoide lá no Hospital Albert Einstein há muitos anos atrás. E mais tarde também me levou para lá como capelã para fazer um culto fúnebre para os profissionais da saúde pela morte súbita de uma profissional da enfermagem muito querida. Depois nós nos encontramos também na primeira reunião do Plan Tree, que a superintendência do Hospital Albert Einstein estava organizando. Oi, Ineida, prazer em tê-la conosco nesse programa tão especial. Um prazer enorme, agradeço o convite. Antes de mais nada, Eleni, o som está bom? Muito bom. Ai, perfeito, é uma grande alegria. Eu agradeço o canal pelo convite, Eleni. E não tem uma pessoa melhor para falar sobre nutrição de corpo e alma que você, né, Eleni? Porque é uma questão, é o que eu sempre falo, eu vou ter que mexer um pouquinho, que às vezes o telefone ele cai um pouco. Porque nós não somos corpo, né, Eleni? Nós temos um corpo, somos uma alma, espírito que habita no corpo. Então não tem como ser diferente. Temos que falar dessa nutrição integral, desse alimento do corpo, da alma, do espírito. Então você é a pessoa ideal para estar nesse bate-papo. Agradeço o convite. Muito bom recebê-la aqui, Ineida. Uma pergunta para a gente começar o nosso programa, assim. Fala um pouquinho sobre a razão por que as pessoas mais a procuram, tanto no consultório como nas redes sociais. Olha, Eleni, eu posso dizer que... Eu posso te falar uma coisa? Que a maioria da procura é mais em relação à perda de peso, à obesidade, a essa saúde também, e muito também por conta de ansiedade. Inclusive agora na pandemia, eu tenho visto muitas pessoas que acabaram ganhando um pouco mais de peso por conta da pandemia, estando em casa, confinados em casa, e por essa razão começaram a me procurar também. Então, as duas coisas andam muito juntas, a obesidade, às vezes o comer em excesso, com o controle buscando o controle da ansiedade, né? E não é muito por aí, por isso que a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas é mais por conta da obesidade mesmo, Eleni. É um assunto muito pertinente, não é verdade, Ineida? Como você acha que a nutrição pode ajudar pessoas que sofrem com ansiedade, principalmente uma ansiedade exacerbada pela pandemia? Como você falou, esse tempo de ficarmos em casa e trancados e mudando uma rotina completamente. Então, ansiedade pelo amanhã, o que vai acontecer, o que não vai. A gente fica sem saber para onde caminhar. E a tendência é, tendo tanta coisa boa à mão, indo para a cozinha fazer um bolinho novo, uma receitinha, um pão de queijo, um chocolatinho, né? Tudo isso ajuda muito. Como é que você pode nos ajudar nisso? Exato, Reni. E nós temos que pensar que nós somos feitos com trilhões de células.
Então, somos construídos por células, e são trilhões. E essas células, elas são feitas de nutrientes. E os nutrientes, eles estão nos alimentos. Então, dependendo do que a gente come, das nossas escolhas alimentares diárias, nós vamos mudar a função celular. Então, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala desse quadro assim, de preocupação, está muito relacionado à própria saúde mental, né, Leni? Que depois a gente eu quero até ouvir a sua parte. Infelizmente, meu telefone, eu tenho que ficar na horizontal, ele está caindo um pouquinho, eu vou ter que dar uma mexidinha aqui. Então, o que acontece? Como nós somos feitos com trilhões de células, dependendo da nossa escolha alimentar, a gente vai nutrir essas células para ter determinada resposta. Então, a parte hormonal, a parte neurológica, a gente consegue mudar muito por conta dos alimentos que a gente come. Então, é claro que quando a gente está num quadro de ansiedade, preocupação, muitas pessoas buscam no alimento esse conforto, buscando esse bem-estar, porque, querendo ou não, o alimento, ele tem essa questão, tem até uma expressão que eu falo que é o comfort food. O alimento, ele traz essa questão do conforto. Ele lembra sensações, ele lembra assim, sempre tem aquele alimento que eu comia quando estava na casa da minha avó, quando era pequena, ou aquele doce que eu comia quando eu saía da minha aula de natação, que eu ganhava um doce. Sempre tem algum alimento que lembra alguma sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade. E o que acontece? Quando a gente está mais ansioso, a gente tende a buscar esses alimentos. E normalmente, quais são esses alimentos? São os alimentos que são altamente densos em carboidratos, em açúcares, e não são necessariamente alimentos que vão trazer nutriente para as nossas células. Então, o que acontece? Eles até trazem uma sensação de conforto imediato, mas eles não vão resolver o problema da ansiedade. E pelo contrário, como são alimentos que eles são mais ricos em calorias e carboidratos e não ricos em nutrientes, o que vai acontecer? A tendência é não trazer nutrientes, daí o corpo começa a ficar num estágio que eu falo que é sem nutrientes, é até um termo meio chatinho, mas é bem real, que é a miséria orgânica. O que é isso? O corpo não tem nutriente e daí começa a procurar nesses alimentos que são mais ricos em carboidratos, porque o corpo acha que, se eu comer esse alimento rico em açúcar, eu vou me sentir bem, então é isso que eu preciso. Só que não é o que o corpo está precisando. Daí o corpo vai ficando cada vez mais estressado. Então, de uma maneira até fácil para passar o que seria essa alimentação para controle de ansiedade, é aquela alimentação que Deus programou para a dieta humana, que é comida de verdade, que é alimento de verdade, que são frutas, verduras, legumes, as próprias ervas, né, para a gente fazer chazinho, para acalmar, né? O chocolate, olha que boa notícia. O chocolate é um bom alimento para a ansiedade. Que coisa boa! Ótima notícia, olha que boa notícia, Eleni! É uma notícia maravilhosa, né? Só que aí que tá. Deus fez o cacau, né? Que é a cocoa tree, né? Que a gente fala, né? Agora, o ser humano, ele colocou açúcar, colocou muita gordura. Ele foi mudando um pouco essa composição do chocolate. Agora, o cacau, ele é um poderoso alimento porque ele vai ajudar a modular, até vou falar, eu não gosto de falar termos muito difíceis e técnicos, sabe, Leni? Mas é importante para a gente entender um pouco mais, né? Tem a serotonina que a gente produz, que é a serotonina que está ligada, a gente fala que é o hormônio do bem-estar, do prazer, né? E o chocolate, ele ajuda a modular a serotonina. Agora, não é qualquer chocolate. O ideal é aquele chocolate que tem maior concentração de cacau. E também não é uma grande quantidade de chocolate. Às vezes 2 quadradinhos. Por exemplo, naquele horário que normalmente as pessoas tendem a comer um pouco mais, talvez à tarde.
Então, com uma xícara de chá, olha eu aqui, Eleni, uma xícara de Que chá. delícia! Por quê? Chocolate com uma xícara de chá, que chique! Olá, olá. E quem sabe lendo um salmo, né, Eleni? Então, Aham. assim, é alimento para o corpo e para a alma. Por Uhum. quê? Quando a gente consegue entender que Deus fez tudo perfeito, que a natureza ela é incrível, ela tem tudo aquilo que a gente precisa para a gente viver bem. E a gente começa a ter aquela alimentação rica em nutrientes, colorida, as frutas, olha que maravilha, não é? As frutas oferecem vitaminas, minerais, aqueles compostos que eu falo que são os compostos bioativos, que é beta-caroteno, licopeno, esses nomes, né, mais complicados, mas que eles vão equilibrar as nossas funções orgânicas. Então, o que acontece? Não é só a questão da ansiedade, é a nossa imunidade, né, Eleni? Essa E nesse palavra tempo. é vital, principalmente num É, tempo de pandemia. Imunidade. exatamente, exatamente. Agora, essa construção da nossa imunidade, ela acontece, eu costumo falar que a cada garfada que a gente dá, a gente está conseguindo construir a nossa imunidade. E daí a nossa imunidade total. Por quê? Vai combater pensamentos ruins, porque a gente vai estar mais equilibrado, então a gente vai ter uma melhor relação com quem está do nosso lado, Com a gente vai ter um menos humor culpa, melhor. né? Exatamente. Comeu A gente vai conseguir direitinho, menos comer culpa. direitinho. Exato, exatamente, exatamente. E os alimentos, é incrível que eles exercem também poderes até calmantes. Por exemplo, gosto de falar de coisas práticas, né? A banana, por exemplo. A banana, que aqui no Brasil é uma fruta que ela é incrível, né? A gente tá caindo aqui meu fone. A banana, ela tem um aminoácido que chama triptofano. E o triptofano, ele está ligado na formação da serotonina, né? Que dá aquela sensação de bem-estar e prazer. Então, Uhum. quando a gente pensa que a banana é uma fruta que Deus fez e que pode ajudar a modular o estresse, vamos comer mais banana. Essa Muito que é a ideia. bom. Olha Então, só, agora, que você viu só interessante. que dica? E o Genial. triptofano também, Aham. Eleni, tem no grão de bico. Ah, isso que eu ia perguntar. Quais outros alimentos contêm o triptofano? Olha lá. Então, o triptofano você encontra também no próprio grão de bico, que dá até para fazer aquela pastinha de manhã, colocar no Sim. pão, aquele hummus, né? Pasta de Aham. grão de bico. Agora que tá meio frio, aqui no Brasil, né? Tá bem geladinho. Onde eu moro, aqui em São Bernardo, tá quase que nevando. Então a gente pode colocar o grão de bico numa sopinha, fazer uma sopa. E daí a gente vai modulando também a serotonina. Agora, a serotonina não é só o triptofano, são outros nutrientes. E os nutrientes, eles trabalham em sinergia. Então, Hum, assim, eu não quero deixar muito difícil para os nossos queridos aí, os nossos ouvintes, né? Deus fez tudo perfeito. Então, quando a gente tem uma alimentação colorida, Eleni, fazer do nosso prato um verdadeiro arco-íris da alimentação, aham. a gente já está equilibrando. Que A beleza. natureza. Boa dica, Ineida. A minha É, nutricionista tem falado: tire uma foto do seu prato e faça esse isso. prato muito colorido, porque aí você vai estar reunindo vários tipos de nutrientes e isso vai ser muito saudável. Essa que é a ideia. Quando você chegar no final do dia, se você tem o hábito de tirar foto do que você comeu de manhã, no almoço, no jantar, vai chegar no final do dia, você vai olhar e vai falar assim: ué, não comi laranja hoje, eu não comi vermelho, olha só, não comi nada verde. Então a gente começa a fazer melhores escolhas baseado no quê? No colorido do prato. Hum. Então eu costumo falar que a gente tem que fazer do nosso prato um verdadeiro arco-íris. Cada cor ela mostra um nutriente. Inclusive, Leni, no podcast, eu tenho um podcast que eu falei só sobre o arco-íris da alimentação. Eu até vou mostrar Interessante. para vocês aqui, olha. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, olha. Dá para Aham. ver, Leni?
Sim, traga isso mais para o centro. Aí, mais para cá um Aqui? pouquinho. Não, Mais aqui, né? isso aí. Tá vendo? Aham. Então, o roxinho, o laranja, o verde, olha lá, o vermelho, o laranja, o roxinho, né? Então, Uhum. cada cor tem uma predominância. Então, na dúvida, vamos colorir o prato. Deve ficar Muito muito mais bom. fácil. Aham. E as frutas secas, tipo castanha, nozes, elas também contêm triptofano? Não, as frutas secas, o que elas têm? Elas têm gorduras boas Uhum. e elas têm também fibras e também tem compostos bioativos que eu falo que são protetores da saúde cardiovascular, né? Então elas Uhum. têm uma corzinha assim mais mais para beijinho, algumas mais para branquinhos, mas elas são incríveis para a saúde cardiovascular. Olha. Inclusive quando o assunto é ansiedade, a gente tem que colocar, se a pessoa tem aquela ansiedade de comer à tarde, eu costumo falar de colocar um pouquinho de castanha, pode ser um punhadinho de castanhas, Uhum. para comer naquele horário que é um pouco mais complicado, que as pessoas tendem a comer mais. Pelo menos é o que eu vejo no consultório. Ah, Que eu tenho feito muitas consultas online agora, e eu vejo, as pessoas me relatam em casa que estão comendo mais no final do dia. E aquelas, eu falo que é a síndrome do pôr do sol, né? O sol vai embora e as pessoas acabam comendo um pouco mais no aham. final do dia. Uhum. Então, eu costumo falar que a gente tem que ter uma vigilância nesse final do dia. Então, nada como a gente começar a preparar quando for umas 3, 4 horas da tarde, já ir tomando um chá calmante, um chá de camomila, um chá de cidreira, um chá, até tem um suquinho de maracujá também. Vai Por quê? A bem. gente vai modulando o estresse para quando chegar no final do dia, nós não sermos aí pegos de surpresa no comer compulsivo, comer em excesso, o que não vai ajudar a controlar a ansiedade. Pelo contrário, Uhum. vai desequilibrar mais ainda o nosso organismo. Então, a gente tem que começar a cuidar desde quando a gente acorda, né? Comendo direitinho, colorindo o prato. Mas à tarde, especialmente depois do almoço, Uhum. depois de umas 2 horinhas, eu já sugiro tomar um chazinho, porque o chazinho já vai acalmar um pouquinho, depois um lanchinho de fruta, com um pouquinho de castanhas. Essas castanhas também, como elas são ricas em nutrientes, elas já vão equilibrar um pouquinho o nosso organismo e tirar essa vontade de comer carboidratos, doces, que não vão trazer nutrientes nenhum aí para o nosso organismo. Meu celular tá toda hora virando, Eleni. Eu não posso deixar ele Eneida, reto, será? Deixa eu ver. experimenta, enquanto eu falo um pouquinho também sobre o que você já mencionou, a Tá. ansiedade. Como a Eneida falou, nós não somos corpo, nós somos uma alma que tem um corpo, mas nós temos que cuidar tanto do corpo como da alma. E a boca fala aquilo que está lá dentro. E a gente vai trazendo nessa hora tudo que está de ansiedade guardada lá no fundo do coração. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos fala sobre todos os temas do nosso viver, porque o Deus que nos criou nos fez seres completos, refletindo a sua imagem, e ele fala assim em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É interessante porque o texto começa falando sobre
nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Nós normalmente nos exaltamos, nós tomamos a nossa vida em nossas mãos, achamos que podemos fazer tudo, mas quando nos vêm situações como esta que nós estamos vivendo agora, a pandemia, nós ficamos extremamente ansiosos, porque nós vemos que não temos controle sobre nada. Não sabemos como se dá a contaminação, não sabemos até onde essa pandemia vai se estender, não sabemos quando ficará pronta essa vacina, e vários medos, angústias, ansiedades corroem o nosso ser. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina é nos humilharmos debaixo da mão poderosa do Senhor. Não nos exaltarmos, mas falarmos: Senhor, eu não sei nada sobre o dia de amanhã. Não tenho controle nem mesmo sobre esse momento. E por isso eu quero declarar diante do Senhor que eu não sou nada, que eu preciso tremendamente da sua mão, da sua direção, da sua sabedoria sobre a minha vida. Em seguida, ele fala: lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Não é entregar uma pontinha e falar: o resto é comigo, eu me viro aqui. Não, é lançar. E Deus sabe como nós tendemos a segurar os fiozinhos aqui em nossas mãos. E por isso que ele fala, não é entregar, é jogar de modo que você não possa mais ir atrás dessas ansiedades. Lançar sobre quem? Sobre Ele. Ele é o soberano Deus, Senhor de todo o universo. E como nós vamos fazer isso e por que nós vamos fazer isso? Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando nós estamos muito ansiosos, apavorados, amedrontados, inseguros, como é importante nós fazermos uma lista mental ou mesmo por escrito todas as coisas que o Senhor já fez em nossas vidas. Nos lembrarmos de em quantas situações difíceis nós não sabíamos o que fazer, para que caminho seguir, para onde correr. E quando nós nos ajoelhamos, nós nos aquietamos diante do Senhor, Ele resolveu cada um dos nossos problemas. Então, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Jogar sobre Ele, lançar sobre Ele toda, não é uma ou outra, tudo aquilo que nos deixa inseguros, porque Ele tem cuidado de nós e vai continuar a agir assim, porque Ele nos ama e tem o completo controle sobre todas as coisas. Eneida, como é bom a gente poder falar sobre essa alimentação para o corpo e para a alma, não é verdade? Porque só alimentar Perfeito. o corpo não chegamos a canto nenhum. Vamos ficar muito elegantes, mas ocos. Mas quando nós alimentamos a nossa alma com a palavra de Deus, nós somos seres que refletirão o caráter de Cristo ao mundo todo. Uma pergunta a mais. Você disse que ouviu um dos meus podcasts. Eu tenho um trabalho com podcast, tenho feito todos os dias, já estamos no número 120, e com mensagens de 3 ou 4 minutos. E num deles,
Contando os nossos passos, onde eu falo sobre qualidade de vida, equilíbrio, apreciação por cada novo dia e gratidão. E você associou isso a Mindful Eating. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é isso. Exato. Olha só, eu achei tão interessante, Eleni, porque você, aliás, quem não está ouvindo ainda os podcasts da Capelania, que a Eleni Vassão e a equipe têm feito, eu encorajo fortemente que vocês ouçam, que são é um alimento para a alma, e ela acaba enviando na parte da manhã. Então a gente começa o dia com aquela nutrição da alma. Então, preparando o dia para as adversidades, preocupações que surgem no meio do caminho. Então, eu encorajo fortemente que vocês ouçam. Tem aqui no YouTube, depois a Eleni acho que ela vai disponibilizar. Mas eu achei interessante porque nesse episódio, a Eleni conta sobre essa importância de você estar realmente aí contando os seus passos, você pensando momento a momento. E quando a gente fala desse mindful eating, que na tradução quer dizer o quê? Alimentação consciente. Porque antes eu estava falando para vocês sobre o que comer. Que a gente tem que procurar aquele alimento mais próximo da natureza, como Deus fez, comida de verdade, alimento de verdade, nutrir as nossas células para a gente equilibrar todas as funções e com isso ajudar também no controle da ansiedade, na saúde não, porque cuidando do intestino também, a nossa ansiedade ela melhora, já que a serotonina ela é produzida grande parte no nosso intestino. Então, o que comer é um assunto importante que a gente já falou um pouquinho. Agora, o Mindful Eating, ele fala da forma como a gente come. Que não é só o que comemos, é como comemos, é o porquê comemos. Então, está muito além do que se está comendo, mas é a forma como estamos comendo. São os porquês dos porquês. E esse mindfulness, ele tem essa conotação de você viver o momento presente, que é exatamente o que a Eleni tratava no podcast. Que inclusive eu também, no meu podcast, eu falei sobre Mindful Eating. Então os dois assuntos estão bem relacionados, até convido vocês a ouvirem. Não posso te falar uma coisa. E esse Mindful Eating é o quê? Você está no momento presente, comendo e prestando atenção naquele alimento que está à sua mesa. Então, não comer só por comer. Comer, mas contemplando realmente aquele alimento. Por exemplo, a gente pega um maracujá. Então, muita gente vai pegar o maracujá, vai fazer um suco e vai colocar açúcar naquele maracujá e vai mudar o sabor original como Deus fez. Porque Deus fez o maracujá para ele ser azedinho. Deus fez o café para ele ser amargo. Agora, o que acontece? A gente vai lá e coloca açúcar, a gente não presta atenção no sabor do alimento. E quando a gente começa a prestar atenção no sabor, por exemplo, vai pegar um kiwi, ele é azedinho, mas ele é docinho também. A gente começa a ter uma relação diferente com a comida. A gente começa a se contentar com menos, com menor quantidade. E com isso, a gente passa a comer menos e favorece, inclusive, o emagrecimento. Favorece a nutrição verdadeira. Que você passa a comer aquilo que realmente você precisa. E tem algumas técnicas de como você colocar esse comer consciente no nosso dia a dia. Uma coisa muito simples, mas que infelizmente muitos lares, muitas famílias brasileiras e no mundo não têm feito, é o sentar-se à mesa. Permitir sentar-se à mesa, fazer uma refeição em família, mesmo pessoas que moram sozinhas, pessoas viúvas, pessoas que moram sozinhas, mas sentar-se à mesa, isso é muito importante, porque tem muita gente que come beliscando, não faz uma refeição completa, come qualquer coisa, come uma torradinha ali, uma bolachinha ali, daí a gente não vai nutrir o nosso corpo, daí a gente dá chances para a ansiedade crescer e outras questões de saúde, depressão e tantas outras questões também que podem aparecer. Então, o que eu encorajo? Primeiro ponto, acomodar-se à mesa.
Isso é muito importante. Parece uma coisa muito simples, mas isso não acontece. E famílias também têm uma oportunidade de diálogo, de conversar sobre o que está acontecendo. Enfim, agora, nesse tempo de pandemia, nem precisa, que está todo mundo junto, né, Eleni? Mas, normalmente, né, não vai para a escola, não sai para trabalhar, É, mas esse, não é? mas Ineida Mas sabe esse, que as pessoas podem estar reunidas no mesmo espaço, diante da mesma mesa, cada uma no seu celular, ou cada uma com os exato, seus pensamentos e desligados uns dos outros. Como nós precisamos exato. tomar Se cuidado, conectar, né? né? Nos conectarmos. É verdade. Exatamente, exatamente. Então isso é muito importante. São as verdadeiras, o relacionamento mais importante, né? Quem está pertinho da gente. Então, uma das coisas do Mindful Eating é realmente nos conectarmos com nós mesmos durante a alimentação, sobre aquilo que a gente está comendo, a porção, prestar atenção no sabor. Parece que Alô? caiu. Ah, voltou. Que bom. Então, prestar atenção no aroma, no sabor, na textura do alimento. Então, estarmos 100% presentes naquela refeição. Então, para isso, precisamos nos desconectar ali com esse mundo ali paralelo que são mídias sociais, Instagram, Facebook, celular, WhatsApp. Então, o que eu encorajo? O momento da refeição é o momento da refeição. Então, deixar o celular de lado, exatamente como a Eleni estava falando agora, né, Eleni? Deixar de Aham. lado. Então, até ter um combinado na família de deixar o celular até num ambiente, no outro ambiente, que não seja nem com uma tentação de pegar, vou olhar rapidinho o Sim. WhatsApp. Para não ser Porque atraído assim, pelos plim-plins e correndo para ver qual ex mensagem chegou. exatamente. Então, qual que é a ideia? É ter esse momento em família para desenvolver melhor, até melhor relação, né, com as pessoas da família e com isso também aproveitar mais aquela refeição presente. Assim a gente vai conseguir prestar atenção na mastigação, porque precisamos mastigar bem o alimento para dar saciedade. A gente vai acabar comendo menos, vamos ficar mais satisfeitos com a menor porção. Então, agora, se a gente está ou vendo televisão, ou se a gente está no WhatsApp, a gente está fazendo alguma outra coisa ligada a eletrônico, é muito fácil a gente comer em excesso, comer além da conta, porque você não está prestando atenção na sua saciedade, naquilo que está no seu prato. E nem Então, perceber o mastigar, que você comeu, né? Você simplesmente exatamente. tomou uma refeição, mas se alguém perguntar o que você comeu hoje, que será? Nem se lembra mais. Exatamente. Exatamente. E essa questão desse mindfulness, ele não acontece só no momento da mesa. Desde o começo do preparo da refeição, quando a gente está cortando o alho, a cebola. Então, até fazendo uma oração por aquela refeição, né? Uhum. Orando por aquelas pessoas também que tiveram parte daquele alimento que está à sua mesa, né? Expressão dessa gratidão. Assim a gente consegue contemplar melhor esses alimentos e esses alimentos com certeza eles vão trazer mais saúde ainda para o nosso organismo. É Um outro verdade. ponto também que eu falo do mindfulness, que é até uma técnica bem bacana para quem quer perder peso e tem aquela dificuldade de comer devagar, eu até falo para tentar comer com a mão não dominante. Então, se a pessoa ela come Que com a mão boa direita, dica! pegar com a mão esquerda, porque daí vai ajudar a comer mais devagar, a comer de maneira mais consciente. Agora, quando eu pegar o ritmo de comer com a outra mão, tá na hora de voltar a outra mão. É uma Truques técnica, né? muito bons que você está nos ensinando. Olha que beleza. Então, uma outra técnica também, Leni, sobre o mindfulness, é tentar assim fechar o olho quando estiver comendo, por exemplo. Pode até fazer isso com o próprio chocolate, né? Prestar atenção quando for comer o chocolatinho, pegar um quadradinho à tarde com a xícara de chá, pegar um pedacinho só e comendo bem devagarzinho com os olhos fechados.
realmente como se fosse uma comida sagrada, né? Um alimento de, né? Saboreando profundamente. Saboreando. Ah, que Exato. legal. Porque daí a gente vai perceber que essa sensação de bem-estar, de prazer, você consegue com uma pequena porção de chocolate. E não, no Uhum. caso, com uma barra inteira, que pode prejudicar a saúde, levar à obesidade e trazer prejuízo realmente, né, na saúde, de glicemia, enfim. Então, fechar os olhos e prestar atenção no sabor do alimento é uma boa estratégia também Uhum. para a Muito bom. gente praticar o mindful eating. Uhum. E eu falei também do agradecimento, né, Eleni? A gente praticar gratidão. Gratidão. Quando a gente está presente naquela refeição e realmente saber que tudo é providência de Deus, né? Que Deus que está providenciando aquele alimento, que essa é a vontade dele, né? Porque se ele não quisesse, a gente não teria aquele alimento na nossa mesa. Então, É temos que verdade. ser gratos. Uhum. Então, quando a gente tem essa experiência realmente de estar colocando diante de Deus a gratidão, agradecendo por cada alimento presente, isso também é o mindfulness. É você estar presente, contemplando a natureza, a beleza da criação e a providência. E dessa forma, a gente tende a comer mais aqueles alimentos mais densos em nutrientes. Por quê? Vamos pegar um macarrão instantâneo, não vou falar nomes aqui, né? Aquele, aquele alimento, né, que eu falo que é pseudo-alimento, ele não tem nutrientes. Não foi a natureza que nos entregou. Então é algo que foi de fábrica, é um produto alimentício, é ultraprocessado. Então, no caso, não, ele, quando você vai agradecer, você vai agradecer, mas é diferente de alguma coisa que a natureza realmente trouxe para você. Que no caso é o quê? A comida de verdade, castanhas, amêndoas, frutas, cereais integrais, ovos, coisas que foram projetadas para a dieta humana. Então a gratidão ela também faz a gente refletir sobre o que realmente é comida para gente, né? Muito bom. E tem mais uma estratégia também bacana do Mindful Uhum. Eating, Eleni, que é colocar uma música relaxante, uma música ambiente. Porque às vezes se a gente deixa a televisão ligada com notícias ruins, por exemplo, agora, tempos de pandemia, só Uhum. notícias falando de Covid e de tensão. Quando a gente vai comer, isso pode gerar um estresse, uma Interessante. ansiedade. Então a gente tende até comer em excesso ou prejudicar a alimentação. Tem gente que para de comer, fica tão preocupada que não consegue comer. Uhum. Então, quando a gente tenta desligar a televisão, deixar uma música ambiente, às vezes uma música até louvores, músicas mais calmas, músicas clássicas, a gente tende a praticar mais o mindful eating também. A digestão deve ser diferente também, não é? Também, também. Muito Você interessante. acaba tendo uma. Você assimila melhor todo o processo Uhum. digestivo e o ritmo também. Quando você coloca uma música mais clássica, uma música mais calmante, né? Uma música Uhum. que ela vai trazer realmente um alimento aí para sua alma, né? Você tende a entrar naquele ritmo. Então, Aham. até com crianças, né? A gente tem aqueles jogos, né? Vamos desenhar. Então, vamos desenhar conforme o ritmo da música. Coloca a música mais rápida, a criança desenha mais rápido. Começa a colocar uma música mais calma, clássica, criança também desenha de maneira mais calma. A alimentação é igual. Então, até o ritmo que a gente come, depende da música que a gente está ouvindo, tem essa relação. Então, esse mindfulness, essa alimentação consciente, passa a ser um estilo de vida. Você viver o momento plenamente. Então, Uhum. você começa, você sai para mexer em alguma hortinha que tiver, mexer no jardim, você vai olhar um pássaro e vai apreciar aquele canto, aquele pássaro. Você vai olhar, vai se permitir à noite olhar para a lua e fazer uma oração agradecendo a Deus quando você olhar a lua. Então, você passa a viver com mais propósito. E você pode Apreciar cada aplicar detalhe. Uhum. exatamente cada detalhe. E não, Eneida, nós recebemos aqui
várias participações bem interessantes. Adriano Cardoso falando: a postura é fundamental. A mesa é um lugar de celebração da vida, Sim. da família, tal. A Catiúcia Soares fala: jogue as ansiedades ao Senhor. Achei interessante essa colocação. Assim não seguraremos nenhum fiozinho. É verdade, é verdade. Outra participação aqui é do Davi Munhoz, Gente Cuidando de Gente, que é o nosso programa, né? Nós estamos cuidando de nós mesmos e das pessoas em todos os níveis. Deus nos fez como seres integrais, então temos que trabalhar como Exatamente. seres em todas as áreas, cuidando também da nossa alimentação. A Vânia Julião fala assim: nos alimentamos mal quando estamos sob situação de ansiedade, medo, ganhamos peso, podemos adquirir doenças crônicas. Nossa, quanta coisa para a gente É verdade. administrar! Como é É verdade. ligado, como está ligada a fome Totalmente. física e a fome emocional, não é verdade, Neida? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, é interessante, Helenice, você fez uma pergunta que de vez em quando eu recebo essa pergunta no consultório também. Porque muita gente come quando não tem a fome física mesmo, aquela fome. E como é que a gente sabe diferenciar fome física e fome emocional? Quando a gente. É que normalmente as pessoas comem muito e estão sempre comendo, então não se permitem sentir a fome. E a fome é um sinal fisiológico que Deus fez, que quando a gente já está um tempo sem se alimentar, aí sente aquele buraquinho no estômago, às vezes sente um pouquinho de tontura, uma levinha dor de cabeça, mas normalmente aquela sensação de vazio realmente no estômago, que está na hora de se permitir comer. Agora, quando estamos aí num quadro mais de ansiedade, as pessoas tendem a comer em excesso, então estão sempre comendo e não prestam atenção nesse sinal fisiológico que é a fome física. Então daí entra o que você colocou, né, Eleni? A fome emocional, Uhum. que é o quê? Eu acho que eu tô com fome, eu vou comer. Que normalmente acontece naquele período da tarde, no finalzinho da tarde, no comecinho aí do anoitecer. Normalmente depois do almoço, daí já vai engrenar até o final do dia. As pessoas vão comentar: eu acho que é pipoca, eu acho que é um doce, eu acho que é um chocolate. Agora, tem algumas estratégias. Por quê? Se a gente acabou de almoçar, a gente almoçou lá 1 hora da tarde. Se for às 2 horas e a gente comeu direito, uma comida Uhum. bonitinha, Ainda não deu colorida, tempo de sentir fome. exatamente. Se a gente comer um prato rico em nutrientes, denso, colorido, como eu estou falando para vocês, até com umas sementes em cima, umas castanhas, pode ter umas semente de girassol, semente de abóbora, depende muito da disponibilidade de onde, né, o nosso ouvinte estiver. Mas se a gente tem uma alimentação rica em nutrientes, o que acontece? Depois de 1 hora, é impossível a gente estar com fome. A não Uhum. ser que a gente comeu só uma bolachinha. Daí sim, porque o corpo não está nutrido. Uhum. Agora, se eu estou pensando em comer alguma coisa, a gente vai pensar, bom, fome física não é. Então deve ser fome emocional. Então, tem algumas estratégias. Primeiro ponto, será que eu estou tomando água adequadamente? Porque às vezes a gente vai comer quando na verdade o nosso sinal fisiológico é de sede e não fome. Então o que que eu Interessante. oriento? Toma um copinho de água ou toma um copinho de chá. Por quê? Se for a sede, tomando chá ou tomando água já vai resolver. E se Uhum. for ansiedade, um chazinho de camomila, cidreira, um chá de cravo, um chá de gengibre, um chá de canela. A canela já vai diminuir aquela vontade de comer doce. Então, a gente vai tomar um chazinho, já vai resolver.
Agora, se mesmo assim continuar, o que que eu sempre encorajo? Começa a observar se é fome física, às vezes já até vai dar um tempinho, de repente até já é fome física mesmo, né? Uhum. Às vezes de repente já deu 1h30, 2 horas, tá com fome mesmo. Daí vai procurar um lanchinho do bem. O que que é um lanchinho do bem? É uma fruta com algumas castanhinhas, algumas sementes de abóbora, girassol, castanha do Pará, nozes, algum alimento que vai realmente, de fato, nutrir o organismo. Agora, se não for fome física, a gente não deve comer. Então, qual que é a estratégia que eu sempre oriento? Daí, Eleni, você entra aí, hein? Por quê? O que que eu falo? A gente tem que ter de stand-by algum hobby, algum livro, porque às vezes não é fome do corpo, às vezes pode ser uma fome de alma, às vezes é uma fome Sim. emocional. A Uhum. gente tem alguma outra necessidade que não é fome física. Uhum. Então eu sempre oriento meus pacientes, até meus seguidores, né, no Instagram, estou sempre falando desses assuntos, que a gente precisa ter de stand-by algum recurso. E eu sempre oriento a ter um livro a tiracolo. Então eu sempre falo, qual que é um livro que você gostaria de ler e você não conseguiu ler ainda? Então eu falo, Uhum. separe esse livro e deixa para essas situações. Muito Então boa. esse livro vai ser para minha fome da tarde. Quando eu achar que eu tô com fome e não estou, eu vou lá ler um livro. Depois, no final do ano, vamos ver quantos livros que a gente vai acabar lendo e a gente fala que não tem tempo para ler livro, né? Vamos estar muito Então, bem alimentados no corpo e na alma também. não é? Então, é um hobby, né, que eu falo assim, que às vezes pode ser, para algumas pessoas pode ser um trabalho manual, ou pode ser Uhum. escrever, pode ser um poema, pode ser Pintar um ligar para alguém, quadro, fazer um pintar um quadro. artesanato, né? Exatamente. Desenvolver algum hobby, pode ser um instrumento Sim. musical, mas Aham. alguma coisa que o alimento, ele não pode ser o único recurso, né, Uhum. para cuidar da fome emocional. É Nós temos que verdade. ter outros prazeres que não seja só Uhum. o alimento. Uhum. Porque senão o alimento, ao invés de trazer benefício, ele vai trazer malefício, que a gente vai comer em excesso, É o que não é verdade. interessante. Não. Eneida, ótimas suas dicas. Todo mundo aqui está elogiando. Como ela fala bem, quantas dicas ótimas. Estamos aprendendo muito. E eu quero contar para você, Ai, que Eneida, bom. e também para vocês, que nós estamos com um programa muito lindo para Setembro Amarelo. Estaremos Olha que legal. começando já na próxima sexta-feira com o Major Diógenes. Mês de setembro, nós estamos trabalhando com a prevenção do suicídio. E às vezes ele Olha. está acontecendo dentro da nossa casa. E nós nem percebemos os sinais que aquela pessoa mais ansiosa, deprimida, insegura está nos dando. Então, o Major Diógenes, que tem treinado todo o corpo de bombeiros de São Paulo para lidar com socorro aos suicidas e prevenção deste mal, nós vamos trazê-lo aqui para o nosso programa. Depois nós teremos pessoas que tentaram suicídio e Deus trabalhou no coração delas e hoje elas são pessoas inteiras, úteis, lindas. Elas vão estar falando aqui também. Temos todos os programas de setembro em cima deste tema. E também em outubro vamos estar trabalhando sobre o câncer de mama, Outubro Rosa. Então temos vários preletores lindos também. Então toda sexta-feira às 2h30 da tarde o programa Capelania, gente cuidando de gente. Quero você aqui conosco. Eneida, suas palavras finais para a gente fechar o nosso programa hoje, que foi tão útil para todo mundo. Para mim foi. Olha, eu encorajo todo mundo que está aqui com a gente.
realmente pensar com seriedade em relação a como estamos nutrindo a nossa saúde, a nossa imunidade, como estamos nutrindo as nossas trilhões de células, com comida de verdade, alimento de verdade, nutrindo a nossa alma, com esse conteúdo maravilhoso que a Helene traz, os podcasts dela. Eu também convido vocês a seguirem o meu podcast no Spotify, que é o Posso Te Falar Uma Coisa. Sim. Também tem a minha página aqui no YouTube. Eu quase não estou fazendo nada ainda, mas vou começar. Então, se quiserem também, me encorajem vocês a assinarem meu canal, Instagram. E eu preparei um material que é um e-book, Helene, Oba. sobre dicas para quem engordou na quarentena. Chama Socorro Engordei. Nossa, que socorro bem presente, maravilhoso. Então, e eu vou disponibilizar na minha página. Quem quiser receber, entra lá no meu Instagram e daí começa a me seguir ali, manda uma mensagem e eu vou disponibilizar o link para acessar e receber no e-mail de vocês. Eu São quero. 20 dicas, olha lá, que legal. Maravilha. São 20 dicas, bem legal. Muito, muito Uma alegria, obrigada, viu, estar Eneida. com Foi você. precioso, viu? Vamos tê-la aqui conosco outras vezes. Precisando é só, né? A gente vai Com certeza. Eu quero ler para vocês, fechando este Uma nosso alegria. programa hoje, o que a Eneida falou sobre aquela minha mensagem no podcast. Eu digo assim: em nossa rotina diária, com tantos afazeres e prazos, pouco paramos para olhar ao nosso redor, rever o nosso rumo e avaliar com atenção cada um de nossos passos. Perdemos em qualidade de vida, não temos mais tempo para contemplar a natureza, apreciar as pequenas coisas e sentir empatia para com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos esquecemos que estamos em viagem em nossas vidas. Temos que aproveitar a linda paisagem à nossa frente, as pessoas maravilhosas que Ele coloca em nosso caminho para nos alegrar e para que sejamos bênção na vida dessas pessoas. Ao sermos sacudidos pelas perdas, pelas frustrações, nós somos obrigados a parar. Sentimos os nossos pés a se arrastarem pela vida. Entorpecidos, nos vemos em meio a uma névoa que nos faz diminuir os passos. Então, olhamos ao redor em busca de conforto, de novas forças que nos deem esperança para continuar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando colocamos as nossas vidas em suas mãos, experimentamos equilíbrio, paz, satisfação e sabedoria em nosso viver. Paramos de correr, alicerçados em Jesus, vivemos cada dia como filhos amados de Deus, dirigidos e sustentados por sua amorosa mão. Confortados por Ele, nos tornamos mais úteis para o conforto de muitas vidas. Passamos a apreciar com alegria cada momento como presentes vindas do nosso amado. A vida se torna mais longa em sua qualidade. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa.